tudo bem com vocês? Eu sou a Rita e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o tema meio ambiente enquanto direito fundamental. Esse conteúdo é voltado para todas aquelas pessoas que têm interesse em aprender um pouco mais sobre esse tema, especialmente para quem não é do meio jurídico. Eu espero também trazer uma contribuição para os alunos que estão estudando para o vestibular e para o Enem, já que esse tema está cada vez mais em evidência devido a acontecimentos recentes no Brasil e no mundo. Para uma melhor compreensão do tema, eu tracei aqui um caminho que nós devemos percorrer. É necessário trazer alguns conceitos básicos do direito e responder algumas perguntas antes que nós possamos chegar ao cerne dessa discussão. Então, eu gostaria de falar sobre direitos fundamentais, o que são, sobre a questão do meio ambiente enquanto direito dentro de um panorama histórico, falar sobre a responsabilidade por parte do Estado, E aqui, Estado, eu quero dizer Estado-nação, o país. E, por fim, falar sobre o nosso papel em relação ao meio ambiente. Falar em direitos fundamentais, em direitos humanos, tem se tornado cada vez mais comum. Nós ouvimos diversos comentários relacionados a eles, algumas críticas, opiniões, imposições, talvez, mas o que significa eu dizer que eu tenho direito a alguma coisa? E se eu tenho direito, será que eu também tenho deveres decorrentes desses direitos? Em um primeiro momento, eu quero falar sobre essa questão de direitos fundamentais e direitos humanos. É a mesma coisa? Tem diferença? Bom, direitos fundamentais e direitos humanos são aqueles direitos mais importantes, aqueles direitos essenciais para a nossa vida. Então, quando nós falamos em dignidade da pessoa humana, nós estamos falando em uma vida digna que tenha todos esses direitos reconhecidos, E esses direitos, eles são de todos. Não existe uma distinção em relação a gênero, a classe social, a etnia, a ideologia política, convicções religiosas ou qualquer outra que você possa imaginar. Todos são sujeitos dos direitos humanos fundamentais. A diferença, então, ela vai consistir em onde esses direitos estão previstos. Se esses direitos estão na legislação interna do Estado, se eles estão na Constituição, por exemplo, eles são direitos fundamentais. E se eles estão em um tratado internacional, em uma convenção, em uma declaração, então ele é um direito humano. Mas, na verdade, é a mesma coisa. Acontece que pode existir algum direito que esteja previsto em um âmbito internacional e não esteja previsto no âmbito nacional e vice-versa, Por isso é importante existir essa diferenciação. Aqui eu trouxe um exemplo, para ficar mais claro. O direito à vida, enquanto ele está previsto lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele é visto como um direito humano. Quando esse direito à vida ele também é amparado pela Constituição Federal de 88, que é a que está vigente hoje no Brasil, ela é um direito fundamental. E eu também achei importante falar sobre isso, porque em alguns momentos aqui no vídeo eu vou falar direitos fundamentais, em outros momentos eu vou usar direitos humanos. Talvez vocês podem pensar que são coisas diferentes, mas na verdade aqui eu vou tratar eles como sinônimos, tá? Eu gostaria de falar para vocês aqui um pouco sobre a evolução histórica desses direitos. Eles são divididos em dimensões, gerações ou famílias. São termos diferentes que querem dizer uma mesma coisa. E eu vou usar aqui dimensão porque eu acho que passa melhor essa ideia de que eles são um conjunto. Então, eles não estão separados, eles são interligados, na verdade. Então, eles são interdependentes. Eu não posso falar em um direito de forma isolada.
Eu tenho que vê-los como um conjunto mesmo. E, bom, a primeira geração, eles são os direitos individuais, civis e políticos. Eles são os chamados direitos da liberdade, porque, em sua maioria, eles tratam mesmo da liberdade do indivíduo. Liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de escolher seus representantes, liberdade de escolher uma crença e também o direito à propriedade. Esses direitos eles surgem de uma necessidade que surgiu do indivíduo falar assim: olha, governante, eu não quero que você venha aqui interferir na minha vida. Eu quero ter a minha liberdade. Eu quero fazer o que eu desejo, né? E os principais assim marcos históricos dessa afirmação desses direitos são a independência dos Estados Unidos, né, das colônias, das 13 colônias, e disso decorreu a Declaração do Bom Povo do Estado da Virgínia, e também a Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e na Inglaterra também tem o documento Bill of Rights, e todos eles tratam justamente desses direitos de liberdade. Mas, com o passar do tempo, foi se percebendo que isso não seria suficiente, que não adiantava eu dizer para o Estado não fazer nada, para ele ficar lá na dele. Na verdade, eu preciso da atuação do Estado, eu preciso que ele promova ações, que ele garanta alguma coisa para mim. E diante disso foram surgindo os direitos sociais, que são os direitos à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito a lazer, à cultura, os direitos trabalhistas, os direitos da Seguridade Social. E eles vão surgir aí no início do século XX, né, com o final da Primeira Guerra Mundial. E esses direitos eles são os chamados direitos de igualdade, né? Porque eles são voltados não para uma pessoa, não para um indivíduo, eles são voltados para a sociedade como um todo, né? E ainda assim esses direitos não foram suficientes, né? Então os direitos eles estão sempre surgindo, essa preocupação vai sempre aumentando e nós temos que acrescentar novos direitos a esse rol de direitos fundamentais e humanos. E com o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava abalado, né? Com tudo que aconteceu, todas as barbaridades, todas as violações de direitos humanos que aconteceram nesse período, então estavam voltados a um ideal de fraternidade, de solidariedade, e aí começou uma preocupação com direitos difusos. E o que são direitos difusos? Bem, direitos difusos também são direitos coletivos, só que diferentemente dos direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais, esses direitos difusos, eu não consigo identificar neles quem é o sujeito desse direito, para quem exatamente ele é voltado. Até porque esses direitos eles são voltados para toda a humanidade, para as gerações atuais, para as gerações futuras. Então não tem uma pessoa, um grupo de pessoas para as quais esse direito é voltado. Ele é um direito de todo mundo, de todo o mundo, de toda a humanidade. E exemplo desses direitos são os direitos à conservação do patrimônio histórico e cultural, direito ao desenvolvimento e direito ao meio ambiente, né? Que é o nosso tema aqui. Só para citar para vocês, existem outras dimensões que também são citadas pela doutrina jurídica, mas como esses são os mais aceitos e que não tem questionamento em relação a eles, foram os que eu escolhi trazer. Mas depois disso nós temos direitos decorrentes da globalização, nós temos direito à paz, direito à água potável. Então, é interessante notar como que eles estão evoluindo mesmo, como vão surgindo essas preocupações, esses direitos vão se tornando necessários. E eu queria destacar para vocês que, olhando aqui esse slide, talvez possa causar falsa sensação de que foi num estalar de dedos que nós conseguimos conquistar esses direitos.
e na verdade não foi. Tudo isso foi decorrente de muita luta, né, de grupos sociais, revoluções, né? Então nunca é fácil conquistar um direito, né? Se nós temos esses direitos hoje, foi porque a geração passada, as gerações passadas lutaram por isso. E nós também temos que entrar nessa luta para conseguir direitos para as futuras gerações também. Eu trouxe aqui para vocês algumas características dos direitos humanos e fundamentais. Existem muitas outras, mas eu escolhi aqui 4 para falar um pouco com vocês. A primeira delas é que esses direitos eles não são absolutos. Todo direito ele pode ser relativizado e talvez ele tenha que abrir espaço para que um outro direito seja aplicado. Porque em muitos momentos ocorre esse conflito entre 2 direitos, e aí qual é o mais importante? Exemplo disso é a liberdade de imprensa e o direito à imagem, o direito à privacidade. Quer dizer, diariamente nós vemos que o direito a essa privacidade ele é violado pelo direito à imprensa, por essa liberdade de imprensa. E diante disso tem que existir uma análise, assim, quando esse conflito ele não consegue ser resolvido e vai para o judiciário, cabe ao juiz ponderar ali naquele caso qual direito vai ser mais importante naquele caso específico. E ainda falando sobre essa questão dos direitos não serem absolutos, até mesmo o direito à vida, ele encontra barreiras, ele encontra relativização. Não fosse assim, nós não poderíamos ter previsão na Constituição Federal de pena de morte em caso de guerra declarada, né? Esperamos que isso nunca aconteça, mas existe no Código Penal Militar essa previsão, que encontra também amparo na Constituição. Outra característica é que os direitos humanos e fundamentais eles são complementares e nós devemos vê-los como um conjunto, já que eles têm o mesmo objetivo em comum, que é garantir uma vida digna a todos os seres humanos. E esses direitos, eles não podem, eu não posso abrir mão deles, eu não posso decidir que eu não quero mais esse direito, ele é meu. E o que pode acontecer, como eu deixei aqui no slide, é que você pode ceder o seu direito, como o direito à imagem, é um exemplo que pode ser cedido. Para exemplificar melhor isso, eu vou usar o direito à saúde também. Eu posso escolher não usar o meu direito à saúde pública, mas isso não significa que eu deixei de ter direito, porque a qualquer momento que eu quiser usufruir disso, eu posso voltar atrás na minha convicção e voltar a usar a saúde pública. Então esse direito ele não deixou de ser meu, eu só não estou utilizando ele naquele momento, né? Então esses direitos fundamentais eles não posso abrir mão deles, não posso vendê-los, o que eu posso fazer é apenas ceder alguns deles. E por último aqui, eu trouxe que os direitos eles são universais. Todos devem respeitar e todos são titulares desses direitos. Todos podem reclamar uma violação a um direito humano e fundamental. E aqui eu trouxe uma questão que eu acho interessante da gente falar, né? É a questão do significado de igualdade, né? Acho que eu falei em vários momentos aqui que todos são sujeitos desses direitos e vocês já devem ter ouvido que todos são iguais perante a lei. Isso é verdade. Só que nós temos que pensar que igualdade, ela não é uma só. Existe mais de um tipo de igualdade. Como eu deixei aqui para vocês, a igualdade formal ela é diferente da igualdade material. Enquanto a igualdade formal é aquela igualdade perante a lei, né? Como eu falei, todos são iguais perante a lei. Mas existe também a igualdade material, que também é conhecida como equidade. Isso significa que eu devo tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida de suas desigualdades. E é justamente essa questão
da igualdade material que justifica a administração pública criar uma legislação específica voltada a um grupo da sociedade e que justifica também ações afirmativas, como é o caso da política de cotas. Então, se eu verifico que na realidade não existe, não é possível, sem uma ferramenta, conseguir a igualdade, eu tenho que criar mecanismos para tentar alcançar essa igualdade material. Então, é por isso que existe o Estatuto da Criança e Adolescente, é por isso que existe o Estatuto do Idoso, é por isso que existe a muito recente lei das pessoas com deficiência. Então, a partir do momento que eu vejo que eu não tenho aquela igualdade, eu tenho que criar mecanismos para isso. Visto isso, eu já vou passar para o segundo ponto, que é a questão do meio ambiente enquanto direito. Vale destacar que essa preocupação ambiental ela é muito nova. Se nós formos pensar a quantidade de tempo que o ser humano utilizou os recursos naturais sem pensar nas consequências, essa preocupação ela é muito nova. E existem aqui alguns marcos históricos que são importantes para a gente entender essa preocupação, né? Como eu disse para vocês, o direito ao meio ambiente, que é um direito difuso, um direito de terceira dimensão, ele surge no período pós-Segunda Guerra Mundial. E algumas coisas que fizeram com que essa preocupação surgisse foram testes nucleares, né? Até porque não se pode esquecer o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, né? Que houve das bombas atômicas, e testes nucleares, né? Com a questão da Guerra Fria e tudo mais. Então, o que isso poderia causar na humanidade? E surgem também, nesse período, alguns grupos ambientalistas, como o WWF e o Greenpeace, que têm essa preocupação e que fazem uma pressão em âmbito global para que exista essa preocupação com o meio ambiente. Teve também aqui um marco interessante, que é o livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que foi publicado em 1962, no qual ela trata sobre um pesticida e as consequências do uso dele pela agricultura, e foi assim muito falado na época e criticado também, mas não vou entrar nesse mérito. Depois disso, nós temos como marco histórico a Conferência de Estocolmo em 1962. Foi a primeira vez que houve uma preocupação em âmbito global, né? Essa conferência, essa reunião, que voltou assim os olhos do mundo para a questão ambiental. Só que essa conferência se baseou bastante nas propostas do Clube de Roma, que foi um grupo de pensadores que pensava nessa questão ambiental, mas que culpava o aumento populacional, né, por essa questão. Então, eles diziam que os recursos naturais, eles são escassos, eles vão acabar, e que se não houvesse um controle de natalidade, especialmente nos países pobres, esses recursos iam acabar e, consequentemente, a espécie humana. Entretanto, não se parou de discutir a questão ambiental. E no ano de 87, surge aqui o relatório Nosso Futuro Comum. E ele foi um relatório que questionava essas propostas, né, do Clube de Roma, da Conferência de Estocolmo, porque ele trouxe a questão de desenvolvimento sustentável, né, questionando se é suficiente ou mesmo é necessário que nós façamos esse controle de natalidade apenas nos países pobres, mas nos países mais poderosos, porque eles deveriam ficar de fora se são justamente eles que mais poluem e que mais consomem os recursos naturais, né? E baseados assim nesse relatório,
foi realizada a Eco 92, que confirmou ainda mais essa questão de desenvolvimento sustentável, né? Então, como vocês podem ver, esse desenvolvimento, né, dessa questão do direito ao meio ambiente, ela foi muito lenta, ela é lenta, nós ainda estamos distantes, né, do ideal, mas não paramos de ter essa preocupação. Os grupos ambientalistas não pararam de ter essa preocupação. E nós esperamos que possa, no futuro, haver uma evolução, né? Diante dessa crescente preocupação com o meio ambiente, surgiram diversos tratados internacionais, que eu trouxe aqui, convenções internacionais, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Não coloquei todos aqui, né? Tem aí declarações, convenções, protocolos, e eu não pretendo entrar nas especificidades de cada um, é apenas a título de demonstração desses frutos que essa preocupação ambiental ela tem gerado, né? E era só para vocês entenderem, assim, de uma forma bem básica, né, o que são os tratados. Os tratados, que podem vir em forma de declaração, de convenção, eles são pactos firmados entre países. E esses tratados, eles são frutos de discussões, de estudos realizados em conferências, em assembleias, e muitas vezes esses tratados demoram anos para serem aprovados, porque todos os países têm que concordar, todos assim, que quiserem, né? Ninguém é obrigado, nenhum país é obrigado a participar de um tratado internacional. E esses tratados, eles podem trazer orientações, medidas a serem tomadas pelos países que são signatários, né, que ratificaram o tratado. Só para vocês entenderem, a ratificação ela consiste em uma confirmação, porque mesmo que o país ele participe de toda a discussão, todos os trâmites, se no final ele disser que não quer participar, então ele não ratifica, então ele não tem essa obrigatoriedade de cumprir o que está ali. E além disso, os tratados podem trazer sanções, podem trazer punições para quem se respeitar. E geralmente consistem em embargos comerciais e coisas do tipo. As violações aos tratados, elas podem ser julgadas por órgãos internacionais. Nós temos o Tribunal Penal Internacional, a Assembleia Geral da ONU, todos esses órgãos eles podem julgar violações aos tratados. Só que esse tema, gente, ele não é unânime, ele ainda gera muita discussão, essa questão de obrigatoriedade, de implementação desses tratados, mesmo nos países que são signatários, né? Então existe essa discussão, mas também não pretendo entrar nisso, né? Quero trazer uma coisa mais básica, mas como eu disse para vocês, eu acho importante falar sobre isso para vocês verem que gera frutos, que essa luta, essa discussão em relação ao meio ambiente, ela gerou frutos e ela gera frutos. Agora, em relação ao Brasil, chegamos no Brasil. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o meio ambiente na Constituição Federal. A Constituição, ela é a lei mais importante que nós temos no país. Nenhuma outra lei ela pode ir de encontro ao que está previsto na Constituição. E eu trouxe aqui alguns artigos nos quais o meio ambiente é tratado. Não, existem outros também, mas eu selecionei apenas essas passagens, e um deles é aqui o artigo 23, que fala que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em todas as suas formas. Mas o que é competência, né? Competência significa, de uma forma bem simples, significa poder. Então, a União, que é o âmbito federal, né? Ela tem o poder de criar leis que visam proteger o meio ambiente.
Os estados também têm esse poder de criar leis que visem essa proteção, assim como os municípios. Mas é importante dizer que se aqui está dizendo que é necessário proteger o meio ambiente, nenhuma outra lei pode vir e dizer o contrário, pelo menos em tese. E, bom, temos também aqui no artigo 225, é um artigo que traz várias orientações, várias designações sobre a questão do meio ambiente. Né? Ele trata exclusivamente dessas questões. Eu trouxe aqui para vocês, não vou ler, mas a título de exemplo também nós temos aqui um artigo que trata especificamente das questões ambientais na nossa Constituição, dizendo inclusive que é um bem comum do uso do povo, essencial, a qualidade de vida, né? Fala também aqui sobre a questão da promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino, né? Ele coloca de uma maneira, dando uma importância assim, a essa promoção da educação ambiental. E ele também fala aqui da floresta amazônica, da Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal, Zona Costeira, colocando como um patrimônio nacional, né? Tentando garantir que exista a preservação desses locais, né? Enquanto devido à sua importância para todos nós. E além da Constituição, nós temos essa previsão, essa fala sobre o meio ambiente no PNDH, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos. Esse programa, o primeiro deles que surgiu foi em 1996, só que eu não coloquei ele aqui porque ele não tratava da questão do meio ambiente. E esse programa ele traz diretrizes, ele traz orientações também em relação aos direitos humanos no Brasil. Nesse PNDH 2, que é do ano de 2002, ele traz aqui ele traz uma garantia ao meio ambiente saudável. E interessante vocês notarem que ele coloca o meio ambiente como um direito humano. Então ele deixa de uma forma muito clara. Não há que se questionar aqui. E por direito humano entenda também direito fundamental. Porque se ele está previsto na Constituição, como eu disse para vocês, ele é um direito fundamental também. Não que ele deixe de ser um direito humano, mas ele é fundamental. E hoje, atualmente, vigora o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, o PNDH 3, ele está em vigor desde 2009, não surgiu um novo até agora, então ele é o que ainda é válido. E ele traz várias ações, várias determinações de ações que devem ser tomadas na proteção do meio ambiente. Ele dá uma importância, ele dá um destaque a isso. Vou colocar aqui para vocês verem melhor. E traz aqui relacionado à proteção dos direitos, afirmação dos direitos ambientais. Mais uma vez ele diz aqui, afirmação dos direitos ambientais como direitos humanos. Então realmente não resta dúvida em relação a isso. Além da Constituição, além do PNDH, no Brasil nós temos também várias leis que tratam da questão ambiental. Eu trouxe aqui essa imagem, são duas na verdade, que está disponível no site do Ministério do Meio Ambiente, que mostra para a gente de uma forma muito clara que nós temos leis no Brasil que tratam disso. Nós temos o Código Florestal, que é lá de 65, temos a Lei dos Crimes Ambientais, de 98, e há diversas outras resoluções, decretos e leis que tratam dessa proteção à biodiversidade. Então, como vocês podem perceber, existe sim lei no Brasil, existem muitas leis, só que elas precisam ser colocadas em prática, Então, ficou muito claro, eu acredito, que o meio ambiente ele é um direito fundamental e ele é um dos direitos mais importantes que nós temos, que ele é de todos nós, de toda a humanidade, da nossa geração, das futuras gerações, e que
nós precisamos lutar por ele, nós precisamos ter essa atitude de preservá-lo. Então, qual é o nosso papel frente a tudo isso? Muitos fatos, que aconteceram recentemente no Brasil. Aqui eu estou falando do desastre que aconteceu, o desastre ambiental que aconteceu em Mariana, do desastre ambiental que aconteceu em Brumadinho, das queimadas e do desmatamento na floresta amazônica. Quando a gente pensa nisso, a gente tem uma sensação de impotência muito grande, uma sensação talvez de impunidade, de que quem causou esses impactos tão negativos não teve nenhuma consequência. E o fato é que essa questão de responsabilidade criminal de uma empresa é um tema também muito complexo, que eu também não vou tratar aqui. Vocês já devem estar cansados de me ouvir falar sobre direito. Mas nós temos que ter em mente que nós também temos responsabilidade, E se nós nos sentimos injustiçados ao ver essas coisas que aconteceram, nós temos que parar para pensar também nos impactos que nós causamos ao meio ambiente. Pois cada um de nós causa impacto, é impossível, a vida sem causar esse impacto. Então eu acho que nós precisamos repensar a questão do nosso consumo, do descarte dos nossos resíduos. E nesse sentido é muito interessante que nessa Semana do Meio Ambiente nós tivemos várias dicas sobre como cuidar melhor do meio ambiente e como pensar melhor o nosso consumo, ao não desperdício. E diante disso eu quero deixar também aqui a minha dica para vocês. E a dica é: cobrem atitudes. Cobrem atitudes dos representantes que você elegeu, das empresas que você consome. Cobre atitudes da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Cobre atitudes de você mesmo. A mudança, ela só acontece quando cada um de nós se mobiliza. Talvez sozinhos nós sejamos capazes apenas de fazer coisas muito pequenas, mas se a gente se unir, eu acredito que nós possamos mudar o mundo. Por que não? Vale a pena tentar, E com isso eu vou finalizando. Eu quero deixar um agradecimento muito especial aos membros da comissão organizadora da Semana do Meio Ambiente, agradecer pela confiança, pela parceria e agradecer por ter aberto esse espaço para que nós, da comunidade matonense, pudéssemos deixar o nosso recado, fazer a nossa pequena contribuição. E eu agradeço também a você que me acompanhou até aqui, que assistiu esse vídeo, e eu espero que você possa tirar alguma coisa dele. Se você conseguir, saiba que você fez com que o meu objetivo tenha sido alcançado. Muito obrigada mais uma vez, um abraço e até mais!